Opa, olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Josimar Padilha, né? Professor de matemática e raciocínio lógico, beleza? Estatística e matemática financeira também, belezinha? Mas aqui é o seguinte, nosso curso aqui é raciocínio lógico analítico, beleza? Na verdade, estou gravando esse curso aqui, raciocínio lógico analítico, estou inserindo em meu curso específico e também estou ministrando para alguns cursos com editais. Por que, Josimar? Porque nesse ano 2015 agora, nós tivemos um concurso de auditor do TCU, né? Controle externo. E esse conteúdo veio de uma maneira assim inesperada. Na verdade, assim, o CESP cobrou, beleza? E essa característica realmente é do CESP UNB, beleza? E eu achei muito interessante porque, Josimar, algo bem diferente. Argumentos falaciosos, apelativos, comunicação eficiente, né, nos argumentos, beleza? E assim por diante, alguns tópicos. Você diz, mas como é que é isso aí? Então, eu fui pesquisar, né, esses assuntos. E, na verdade, encontrei esse livro aqui, que eu até ganhei do aluno meu de presente, né, que chama-se Enciclopédia dos Termos Lógicos Filosóficos. Edição de João Branquinho, Desidério Murcho, né, e Nelson Gonçalves, professor Nelson aqui da UNB. E nessa enciclopédia aqui, na verdade, nós temos aqui mais de 20, 30 autores, na verdade, beleza? Do Brasil, Estados Unidos, na Alemanha, tem também de Portugal, tem do Canadá. E assim, vão explicando alguns termos, né, dentro da filosofia, correto? E eu achei muito interessante, muito mesmo. E esse livro foi super importante para a prova desse ano que nós tivemos do TCU. E vai ser importante para você também. Por quê, Josimar? Porque quando eu vi esse edital pela primeira vez, que foi na prova do TCU, feito pelo CESP, eu fiquei assim, caramba, como é que eu vou encontrar esses assuntos? Alguns eu já sabia, né? Porque quando eu lancei meu livro, né, já tá na quarta edição, esse livro aqui, na verdade, até mudei de editora já, beleza? Vou começar a escrever agora pelo Gran Cursos aqui, pelo Gran Editora e também pela Juspódio. Então, assim, alguns tópicos já tinha noção. Mas é algo bem profundo, a verdade é essa, mas muito gostoso de estudar, você vai adorar. Ah, Josimar, não gosto de raciocínio lógico, né? Para aquelas pessoas que estão só tendo essa parte para um certo edital. Os meus alunos que fazem parte do meu curso específico vão adorar com certeza absoluta, porque é bem tranquilo, correto? Então, assim, como é que apareceu no seu edital, Josmar? Da seguinte maneira, olha aqui pra gente aqui como apareceu no nosso edital. Falou assim, ó, raciocínio analítico e argumentação. Né? Vamos falar principalmente sobre argumentação. Porque, na verdade, o que é o estudo da lógica, né? O estudo da lógica é o estudo de princípios e métodos que tem por objetivo distinguir o certo do errado. É verificar se a conclusão a que se chegou é realmente, né, prova das minhas hipóteses. Se as minhas hipóteses, as minhas premissas, elas realmente dão fundamento para a minha conclusão. Então você vai perceber que aqui, no fundo, o que nós vamos estudar, Josmar? Argumentos. Porque a lógica em si, assim, por exemplo, um bom advogado, digamos assim, é aquele advogado que sabe argumentar bem. É aquele advogado que ele sabe de verdade fazer o quê? Defender a sua tese, defender a sua conclusão, defender o seu pensamento. Agora, como é que ele pode defender esse pensamento, Josimar? Aí são as... Né? Aí a gente vai estar usando o quê? A filosofia em si. Ah, eu posso ter um argumento dedutivo. Ah, eu posso ter um argumento indutivo. Ah, Josimar, prova do TCU. Ah, eu posso ter assim um argumento apelativo. Ah, não, isso aqui é uma falácia, Josimar. Você entende esses termos? Então você vai entender perfeitamente esses termos. Nós vamos fazer questões de concursos públicos aqui, né? Principalmente do SESC, que trabalha muito com isso, TCDF, Tribunal de Contas Federal, prova da Procuradoria, prova do TCU. Vai ser muito bacana essa parte aqui nossa, do nosso curso de raciocínio lógico, e para as pessoas que estão usando só essa parte para o seu concurso aí. Belezinha? Você vai adorar, eu tenho certeza absoluta disso. Vamos colocar as melhores questões para vocês. Vamos fazer as questões mais difíceis e de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem prática. Tá ok? Então, como é que o edital falava aqui pra gente? Falava o seguinte, ó. O seu edital fala assim. Não precisa não, pode deixar comigo aqui. Falava assim, ó. Uso do senso crítico na argumentação. Como é que é isso? O que significa isso pro CESP, Josimar? Porque às vezes a pessoa lê isso aqui no edital e não consegue interpretar. Aí eu vou te mostrar. O que o CESP quer falar, Josimar? Estou falando especialmente do CESP. Por que, Josimar?
Porque essa parte é especificamente para o CESP, uma vez que é o CESP que tem cobrado nos últimos concursos de nível superior esse tipo de assunto. Pode vir pela frente que a ESAF possa vir a cobrar, a Fundação Universa, a FCC, eu acho difícil. Eu acho que é mais cara do CESP mesmo, entendeu? Aí vem aqui mais assim, ó, uso do senso crítico na argumentação. O senso crítico, o que é? É você saber interpretar que tipo de argumentação é, e é muito legal, beleza? Tipos de argumentos, argumentos falaciosos e argumentos apelativos. Na prova TCU teve uma questão dessa, uma pessoa entra no ônibus, começa a questionar um monte de coisa, que tipo de apelo é esse? Apelo ao público, apelo à ignorância, entendeu? Então vamos ver todos esses tipos de argumentos apelativos, tá ok? Vou selecionar para vocês bem bonitinho, vou passar o materialzinho para vocês bem bacana, para você ficar craque nisso. Comunicação eficiente de argumentos. Então assim, esses tópicos aqui é o que nós iremos ver nessa parte do raciocínio lógico analítico. Mas o primeiro passo é o que, Josmar? Eu sempre dou ênfase aqui, primeiramente. Eu sempre falo o seguinte, a pessoa que quer se dar bem em algum tipo de assunto, o primeiro passo é o quê? É entender aquele assunto. É entender as ferramentas que constroem aquele pensamento. Então, o primeiro passo que eu acho importante para dar início aqui ao nosso raciocínio lógico analítico é o que, Josmar? É nós sabermos quais são, né, os elementos importantes para que haja o quê? Uma comunicação. Então, comunicação eficiente de argumentos. Eu tenho que ler um texto e eu tenho que verificar se primeiramente ele é um argumento. Ah, ele é um argumento, Josimar. Mas que tipo de argumento que ele é? Ah, beleza. Josimar, mas como é que é formado um argumento? Né? É formado por quê? Premissas e... Mas começa por quem? Aí começa, entendeu? Então o primeiro passo nosso aqui vai ser o quê? Vamos falar sobre cada tópico desse, cada um separadamente. Vou colocar questões bacanas. Tem prova para delegado da Polícia Federal, quando teve em 2004, uma prova top de linha. Vamos fazer, são 13 itens, vamos fazer todos aqui. Tem uma prova da Procuradoria excepcional, vamos fazê-la aqui também. Prova do TCU inteira, que foi desse ano 2015, fazer inteira também aqui. Vamos destruir. Você vai chegar lá no dia e vai acertar todos os itens referentes ao raciocínio lógico analítico, ainda mais se for o CESP. Belezinha? Dou minha palavra como garantia, porque aconteceu na prova do TCU a mesma coisa para auditor. Belezinha? Vamos lá então, Manuel. Olha só, raciocínio lógico analítico. Primeiro passo aí, Josimar, comunicação eficiente, né? Comunicação eficiente de argumentos. Eu vou definir isso como linguagem, beleza? Eu vou definir isso como linguagem. Por quê, Josimar? Porque você tem que entender a linguagem da lógica formal. Um argumento ele vai ser formado, não é isso? Então, essa linguagem aqui, ó, é a linguagem da lógica formal. Por quê? Tem uma provinha do TSE que fala bem assim o CESP, ó. Fala bem assim. Na análise de um argumento, olha só, na análise de um argumento, e você vai perceber que nossa ênfase maior aqui só são argumentos. Daqui a pouco você vai entender o que é um argumento, como ele é formado, quais os tipos, argumentos apelativos, falaciosos, dedutivos, tem toda uma história pela frente ainda. Mas primeiro passo é o seguinte, Osmar, primeiro passo é o seguinte, falar bem assim na prova do TSE, né, feita pelo CESP. Falar assim, ó, na análise de um argumento, para se evitar considerações subjetivas e sentidos ambíguos, é necessário o quê? A utilização de quê? Da linguagem da lógica formal. É necessário transcrever da linguagem natural para a linguagem da lógica formal. Ou seja, a verdade é o seguinte, nós trabalhamos aqui dentro da lógica com a coisa chamada pensamentos. Pensamentos esses, Josmar, que são denominados sentenças. Sentenças essas que são formadas por um sujeito e um predicado. E se essas sentenças puderem ser interpretadas do ponto de vista lógico, elas são denominadas proposições. Então, o primeiro passo, vamos aqui comigo, ó. Primeiro passo, eu tenho que entender isso aqui, ó. Com o que nós trabalhamos aqui dentro da lógica, Josimar? Qual é a nossa ferramenta de trabalho? Ferramenta de trabalho.
nós trabalhamos com os pensamentos. Pensamentos esses, né, que são denominados o quê? Sentenças. Então, o que vem a ser sentença? O que é uma sentença para a gente? Uma sentença nada mais é do que a expressão de um pensamento completo. Muitos já sabem disso. Correto? É a expressão de um pensamento completo. Agora, esse pensamento completo, essa sentença, ela é formada esquematicamente por quem, Josimar? Por um sujeito mais um predicado. Então, nós temos aqui, na verdade, um sujeito e um predicado. Josimar é aquele sujeito da língua portuguesa? Não, não é. Que sujeito que é? Algo declarado. Posso falar assim. Algo declarado. E esse predicado? Quem vai ser esse predicado? Esse predicado, na verdade, é aquilo que se refere ao sujeito. Aquilo que se refere ao sujeito. Um exemplo. Fala para você assim. José é um aluno dedicado. Nós temos aqui uma sentença. Beleza? Agora, Josimar, essa sentença, José é um aluno dedicado, ela pode possuir uma interpretação. Então, se as sentenças elas puderem ser interpretadas, o que é interpretar aqui dentro da lógica, né? O que é uma interpretação lógica? Vou colocar aqui, ó. Interpretação lógica. O que vem a ser uma interpretação lógica? Como é que é isso? Interpretação lógica nada mais é, na verdade, do que você falar o seguinte, que uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Beleza? Olha só. Eu não vou assim, ir um pouquinho além disso, porque isso acontece dentro da lógica bivalente. Né? Dentro da lógica bivalente, um pensamento, uma sentença, né, ela vai ser verdadeira ou falsa. Beleza? Por que eu estou falando isso aqui? Porque teve uma prova muito tempo atrás. Muito tempo atrás não, mentira minha. 2014, janeiro de 2014, prova do Sebrae analista. É isso? O CESP criou um negócio lá de um tal de uma lógica trivalente. Prova do Sebrae até. Achei difícil a prova, foram 15 itens. Achei puxada, né? E falava bem assim nessa prova, né? Mas foi para nível superior também. Falava da lógica trivalente, que ele falava o seguinte, que uma proposição, ela poderia ser, que daqui a pouco eu falo para você que uma proposição nada mais é do que uma sentença que possui sentido completo e pode ser valorada. Então ele falava que uma proposição ela poderia ser verdadeira, falsa ou até mesmo indeterminada. Caramba, Josimar, sabia disso? Aí a gente vai perceber que se isso acontece, vai contra um dos princípios fundamentais da lógica proposicional, que fala o seguinte: uma proposição pode ser verdadeira ou falsa, não admitindo um terceiro valor. Se esse terceiro valor existir, ele tem que ser excluído. Chama-se princípio do terceiro excluído. Beleza? Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque não está no seu edital, entendeu? Tá ok? Mas assim, é interessante você sempre saber um pouquinho além, sempre tentar buscar um pouquinho a mais daquilo que o seu candidato está sabendo, que o seu concorrente, na verdade, né, sabe. Então, o máximo que eu puder puxar aqui, eu vou puxar para a gente poder sair na frente da concorrência. Como sempre. Então, olha só. É importante pensar o seguinte, vamos aqui comigo, ó, interpretação lógica. Então, dentro da lógica bivalente, vou até colocar aqui, ó, lógica bivalente, tá bom? Então, dentro da lógica bivalente, nós temos a interpretação de que maneira, Josimar? Verdadeiro ou falso. Então, se nós temos, por exemplo, aqui, ó, essa sentença aqui, ó, José é um aluno dedicado. José é um aluno dedicado, nós percebemos que tem o que, Josimar? Tem sentido completo.
É a expressão de um pensamento completo. Tem um sujeito? Tem, José. Tem um predicado? Tem, é um aluno dedicado. Então é sentença. Mas além de ser uma sentença, além de ter um sentido completo, nós percebemos, Josmar, que ela pode possuir o quê? Uma interpretação lógica. Por quê? José é um aluno dedicado, pode ter, ou pode ser melhor, verdadeiro ou falso. José é um aluno dedicado, pode ser verdade? Pode. José é um aluno dedicado, pode ser falso? Também pode. Ou seja, é uma coisa ou a outra. Então eu posso falar que José é um aluno dedicado, eu posso denominar como uma proposição. E é aqui onde eu queria chegar. Aonde, Osmar? Em uma proposição. Ou seja, proposição nada mais é, proposição, correto? Nada mais é do que a expressão de um pensamento completo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, proposição é uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa. Beleza? Verdadeira ou falsa. Então, nós iremos aqui, né? Aqui é melhor. Nós iremos aqui, por exemplo, trabalhar com as proposições. A verdade é essa. Então, a partir desse momento, eu quero falar para você o seguinte. A nossa ferramenta... Primeiro passo aí, Josmar. Um bom pedreiro sabe trabalhar com o seu cimento, com sua colher, com seu tijolo. Um bom engenheiro sabe trabalhar com seus equipamentos. Um bom médico e assim. E nós aqui da filosofia, digamos assim, da nossa lógica analítica, qual é a nossa ferramenta de trabalho, Josmar? Nós iremos trabalhar com as proposições. Então, os nossos argumentos, todos eles ali, apelativos, falaciosos, indutivos, os nossos argumentos, que a nossa, digamos assim, o nosso foco principal aqui são os argumentos. É o que está no seu edital. Então, os nossos argumentos, eles são totalmente formados por quê, Josmar? Pelas proposições. E o que é uma proposição? É uma sentença. Mas o que é uma sentença? É um pensamento completo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, uma sentença, pensamento completo, que pode ser verdadeiro ou falso, dá-se o nome de proposição. Então, proposição é a nossa ferramenta de trabalho. Beleza? Então, nós sabemos o seguinte, Osmar. Na comunicação eficiente dos argumentos, correto? Para que haja uma comunicação eficiente, eu vou ter que saber, primeiramente, expressar minha proposição. Eu vou ter que saber, corretamente, expressar o meu pensamento. Beleza? Porque daqui a pouco eu vou perceber, Josimar, que os meus argumentos são formados por proposições, em que algumas dessas proposições são denominadas premissas e outra proposição é denominada conclusão. Mas eu tenho que saber como se comunicam essas proposições que daqui a pouco receberão nomes especiais. Belezinha? Então essa é a ideia. Então o primeiro passo, eu já sei o que, Josimar? Eu já sei com o que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com proposições que irão formar os meus argumentos e nesses argumentos, né, tem que haver uma comunicação eficiente. Isso só acontece se eu souber ler e escrever. Vamos lá comigo então? Então o primeiro passo é o seguinte. Josimar, então, já que nós sabemos que nós iremos trabalhar com proposições e nós temos que formar os nossos argumentos, beleza? E o que vem a ser um argumento? Agora sim, vamos começar. O que é um argumento, Josimar? Um argumento ele é formado como? Ele é um conjunto de proposições. Verdade é essa. Nós temos um conjunto de proposições. P1, P2, P3, P4, PN. Enésima. Aí lá no final, nós podemos ter outra proposição também, vou chamar de C. Josimar, tudo é proposição? Tudo é proposição.
Porque tudo vai ser o quê? Pensamento completo que pode ser valorado. E aqui valorado é o que, Osmar? Verdadeiro ou falso, porque é dentro da nossa lógica bivalente. Então nós temos aqui proposição 1, proposição 2, proposição 3, enésima proposição e mais outra proposição. Tudo é proposição? Sim, é proposição. Por quê, Osmar? Porque tem que ter pensamento completo e poder ser o quê? Interpretado dentro da lógica. E interpretar o quê? Verdadeiro ou falso. Vem cá comigo. Vou te fazer uma perguntinha aqui bem legal. Você já, assim, testemunhou ou presenciou, digamos assim, né? Algum advogado, você mesmo, quando foi defender sua tese na sua pós-graduação, né? A sua pós qualquer aí. Você defendeu a sua ideia com perguntas? Eu te faço essa perguntinha. Você defendeu a sua ideia com frases exclamativas? Você defendeu a sua ideia com frases imperativas? Você não fez isso. Não tem como eu, por exemplo, defender uma ideia com perguntas. Não tem como. Tem como? Não. Porque uma pergunta não é uma proposição. Sabia disso? Eu falo assim para você, ó. Um exemplo aqui, ó. Hoje é segunda-feira, um exemplo. Hoje é segunda-feira. É uma proposição? É. Porque hoje é segunda-feira, pode ser verdadeiro ou falso. Então é uma proposição. Existe, tem como ter uma interpretação lógica. Agora eu pergunto para você de novo. Hoje é segunda-feira? É uma pergunta, não é? Verdadeiro ou falso o que eu falei para você? Não tem como. Porque frases interrogativas não são proposições. E são o que então, Josimar? Aí eu falo para você, são denominadas sentenças abertas. Sabia disso? Só um detalhe importante. Vou colocar uma observaçãozinha aqui, vamos comigo? Voltar aqui, ó, colocar uma observação. Colocar bem assim, ó, observação, até no slide passado, ó, anterior. Observação. As sentenças que não possuem uma interpretação lógica, ou seja, não podem ser verdadeiras ou falsas. As sentenças que não possuem uma interpretação lógica, ou seja, não podem ser verdadeiras ou falsas, são denominadas sentenças abertas. Isso é importantíssimo. Exemplo. Quais são os exemplos, Josimar? Por exemplo, que dia é hoje? Frases interrogativas não são sentenças, né? Não são proposições, são sentenças abertas. Correto? Ó, as sentenças que não possuem uma interpretação lógica, ou seja, não podem ser verdadeiras ou falsas, são denominadas sentenças abertas. Então, frases interrogativas são proposições? Não. Olha lá em cima aqui, ó. Quando eu falo para você proposição é uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa, ou seja, possui interpretação lógica. Então, se eu tenho uma sentença que possui interpretação lógica, sentença é pensamento completo. Se ela possui interpretação lógica, sentença, você vai receber um nome especial, você vai se chamar proposição. Mas sentenças que não possuem uma interpretação, né? Ou seja, não podem ser verdadeiras ou falsas, são denominadas o quê? Sentenças abertas. Ou seja, aquele pensamento que tem interpretação é proposição.
Aquele pensamento que não tem interpretação é sentença aberta. Belezinha? Isso é importantíssimo. Então você vai perceber o seguinte, se lá na sua prova, né, digamos o CESP ele venha, ou outra banca qualquer venha, coloca lá, dado as premissas, e coloca uma pergunta. Peraí. Ou então coloca várias premissas lá e vai na conclusão coloca uma pergunta. Não tem jeito. Porque, na verdade, eu só posso analisar algo, eu só posso julgar algo se aquilo tem um valor lógico. Nenhum advogado defende seu cliente com perguntas, é impossível. Você não defendeu a sua tese com perguntas, não tem como. Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Não posso. Então, Osmar, fala o seguinte, e frases imperativas? Também não tem como. Quer ver um exemplo? Eu falo assim para você, faça seu trabalho corretamente. Verdade ou mentira? Não tem jeito. Frases imperativas não são passíveis de interpretação. Estude bastante. Verdade ou mentira o que eu falei? Não tem como. Tá me entendendo? Então, frases interrogativas, frases exclamativas e frases exclamativas, interrogativas, imperativas e exclamativas. Elas não são passíveis de interpretação. Mas Osmar, a exclamativa é porque é algo subjetivo demais. Belezinha? Vamos lá comigo então? Só para a gente colocar aqui, Então, uma frase interrogativa é uma sentença aberta. Vou colocar aqui A, B. Outro exemplo aqui, que belas flores. C. Estude bastante. Então, esses três tipos de pensamento, Josimar, frases interrogativas, né, que dia é hoje o primeiro, frases exclamativas, que belas flores, e frases imperativas são sentenças abertas. Então você vai perceber que elas não vão participar o quê? Dos meus argumentos. E porque dentro de um argumento aqui, nós temos sempre o que, Josimar? Proposições. Belezinha? Então o primeiro passo é esse. O que nós vimos aqui nesse nosso primeiro bloco? Vimos o seguinte. Vimos qual é a nossa ferramenta de trabalho, que é o pensamento completo, que é chamado de proposição, que pode ser verdadeiro ou falso dentro da lógica bivalente. Não vou entrar em detalhe na lógica trivalente, beleza? Não vou entrar em detalhe com isso. E que os argumentos, o que é um argumento? É um conjunto de proposições, belezinha? Até esse momento. Aqueles pensamentos que não podem ser interpretados são sentenças abertas. Nós não, sentenças abertas, tchau. Tchau, sentenças abertas. Não vou trabalhar com vocês. Isso aconteceu muito tempo atrás, né? Não está no seu edital, mas só para constar aqui para você, em 1851, um cara chamado Guto Frege, um filósofo, ele pegou essas sentenças abertas e falou assim, poxa, vou jogar elas fora? Aí ele trouxe uma nova linguagem, e por meio da nova linguagem que ele fez, Josimar, ele conseguiu, através dessa nova linguagem, chamada quantificadores lógicos, transformar aquilo que era aberto em fechado, ou seja, aquilo que era aberto em proposição. Mas deixa para lá, tá? Não vou querer no seu edital, isso aqui não quer na sua prova, não. Mas a questão é o seguinte, nesse momento é o que eu quero de você? Eu quero o seguinte de você, com o que eu vou trabalhar? Com proposições. O que são proposições? São pensamentos completos, que podem ser o quê? Verdadeiros ou falsos. Se não tem como valorar, são sentenças abertas, tchau, sentenças abertas. Agora, o meu argumento é formado por proposições. No próximo bloco, vamos falar, aí sim, essa comunicação eficiente. Osmar, algumas dessas proposições recebem um nome, outra recebe outro nome. E o CESP cobrou isso numa provinha só para saber definir quem é quem. Até daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, com o nosso raciocínio lógico analítico.